O filme Alma Perdida. Casey Beldon, interpretada por Odette Yusman, começa a ser atormentada por pesadelos frequentes e visões de uma criança fantasmagórica. A jovem se sente cada vez mais ameaçada por essas manifestações, que a fazem duvidar de sua sanidade. Sua vida vira um pesadelo à medida que os eventos se tornam mais intensos e ela começa a ver figuras fantasmagóricas. A descoberta do passado. Casey, após procurar ajuda do conselheiro espiritual Sendak, começa a desvendar o mistério por trás dos pesadelos e aparições. Sendak revela que o espírito que a persegue não é apenas uma entidade comum, mas uma força demoníaca conhecida como Dibuco. O Dibuco é um espírito maligno da mitologia judaica, um ser que busca possessão de uma pessoa viva para poder se manifestar no mundo físico. Esse espírito foi ligado à linhagem de Casey devido a eventos horríveis ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. O espírito maligno foi invocado por um dos parentes de Casey, que estava envolvido em práticas ocultas durante o regime nazista, possivelmente como parte de experimentos macabros. Quando a entidade foi chamada, ela passou a assombrar a família de geração em geração, procurando uma pessoa vulnerável para se apossar do corpo. O espírito foi atraído por Casey, que, sendo a mais próxima do ancestral responsável por invocar o Dibuco, torna-se a vítima ideal para o espírito. A presença do Dibuco em sua vida é simbolizada por uma série de aparições fantasmagóricas, pesadelos e uma sensação crescente de que algo está prestes a tomar conta de seu corpo. A intensificação do horror. Enquanto Casey tenta entender a situação e encontrar uma solução, a presença do Dibuco se torna cada vez mais forte. Ela começa a perder o controle de sua própria mente e os pesadelos se tornam mais vívidos, com o espírito manifestando sua presença de formas cada vez mais físicas e perigosas. O espírito se utiliza de imagens de uma criança, que parece ser uma forma distorcida de um bebê que nunca nasceu, o que intensifica o desconforto psicológico de Casey. A situação de Casey piora quando ela começa a ser perseguida pelo espírito em momentos cada vez mais perturbadores e violentos. Ela se vê em situações em que não pode confiar nem em sua própria percepção da realidade, pois o espírito manipula suas emoções e sua mente. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela busca a ajuda de seu namorado, Mark, interpretado por Kanji Gande. Mas a presença do Dibuco acaba colocando todos ao seu redor em perigo. A luta final. Com o auxílio de Sendak, Casey começa a tentar realizar rituais espirituais e exorcismos para expulsar o Dibuco. No entanto, é revelado que o espírito só pode ser derrotado se for levado de volta à sua origem, ou seja, ao local onde ele foi invocado pela primeira vez. Sendak acredita que a chave para derrotar o Dibuco está em entender e confrontar o passado, particularmente os segredos enterrados sobre a relação da família de Casey com o regime nazista. O clímax do filme ocorre quando Casey, em um ato de coragem, se dispõe a confrontar o Dibuco de uma vez por todas. Durante o exorcismo, há uma grande luta entre o bem e o mal. O Dibuco tenta de todas as formas tomar o controle do corpo de Casey, mas ela se recusa a se render. A revelação final. No final do filme, a verdade é revelada. O espírito maligno que atormenta Casey não era apenas uma força externa, mas também uma manifestação de uma tragédia pessoal. O Dibuco, ao buscar o corpo de Casey, está na verdade ligado a uma tragédia não resolvida envolvendo sua mãe e o aborto espontâneo de uma criança. Ao confrontar a realidade do sofrimento e da perda em sua própria família, Casey finalmente é capaz de destruir a entidade. No último momento, a presença do Dibuco se desvanece, e o espírito maligno é finalmente expulso. No entanto, a experiência deixa marcas profundas em Casey, que se vê forçada a lidar com as consequências do que aconteceu e as feridas emocionais que permanecerão com ela. Conclusão. Alma Perdida termina com uma sensação de alívio, mas também de incerteza, já que a luta contra o mal não é algo que simplesmente desaparece. Embora Casey tenha conseguido derrotar o Dibuco, ela fica com a sensação de que o mal nunca está totalmente afastado, sempre à espreita. O filme, com sua mistura de terror psicológico, sobrenatural e elementos históricos, explora a ideia de que os demônios do passado, seja de uma guerra ou de tragédias pessoais, podem continuar a assombrar as gerações seguintes, e que por mais que tentemos escapar, o que está dentro de nós e nossa história nunca pode ser completamente apagado. Em última análise, Alma Perdida é uma história sobre a luta contra forças invisíveis e implacáveis, mas também sobre a superação e enfrentamento das sombras do passado, com um toque psicológico profundo e um suspense constante.